Sem dúvida, a Segunda Guerra Mundial é um marco muito importante para a humanidade e, singularmente, para a questão da comunidade judaica em geral. O Holocausto existiu e foi desenvolvido dentro de um país que tinha uma sociedade culturalmente considerada importante na época. Como foi possível acontecer? O que se fez para trabalhar na mente das pessoas para que efetivamente parecesse natural um desastre humano como foi o Holocausto, que majoritariamente afetou os judeus, mas também ciganos, testemunhos de Jeová, negros e outros grupos considerados minoritários na região. Educar sobre o Holocausto é hoje uma referência histórica, é uma referência para interpretarmos o presente e, ao mesmo tempo, uma referência para pensarmos e repensarmos as questões da violência dos direitos humanos e também das questões de intolerância no mundo contemporâneo. Genocídios continuam acontecendo nos dias atuais. Isso mostra que o homem não aprendeu a lição. Isso mostra que o Holocausto ou os demais genocídios não serviram de exemplo, quer dizer, eles continuam acontecendo, milhares de pessoas continuam matando os seus iguais, vamos dizer assim, por questões políticas, por interesses, por jogo de interesses, né? E muitas vezes até mesmo pela busca de um espaço, pela busca de um território. Eu acho que é esse desafio que os educadores, que os pais têm que levar para os seus espaços, seja da família, ou seja, no caso da escola, e tentar tirar daí um ensinamento. E o ensinamento vem exatamente nesse sentido de comparação do que é viver uma situação de democracia ou uma situação de uma democracia em formação comparada com aquela situação de viver num Estado totalitário, onde aquele Estado ele dita normas, controla o cidadão, censura a palavra, né? E com isso ocorre ao mesmo tempo um genocídio físico e um genocídio, simbolicamente dizendo, cultural. Em vários momentos, principalmente a partir de 1937 e durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro sustentou circulares secretas que impediram a entrada de refugiados do nazismo no Brasil, daí a nossa proximidade com essa história. Milhares deles conseguiram, através de documentos falsos ou de uma identidade falsa, ingressar no Brasil graças à ajuda de dezenas de associações judaicas e da própria comunidade judaica que os recebeu. Essa imigração é uma imigração forçada. Então são indivíduos com um atributo de apátrida. A perda da cidadania é que os transforma exatamente em personagens muito interessantes para que o professor trabalhe essas questões na sala de aula. Que esse professor pode trabalhar a questão da dignidade, a questão do perigo de um pensamento racista endossado por um Estado. Eu lembro aqui que um grupo significativo de intelectuais alemães foram os primeiros a apoiar o nazismo e oferecer ao nazismo um pensamento, entre aspas aqui, lógico, né, que vai dar sustentação para aquele extermínio de milhões de judeus, ciganos, que é o pensamento pseudocientífico. O Holocausto é uma referência histórica, é uma referência que nos serve para entender como que a nossa sociedade pode, antecipadamente às questões aos problemas sociais mais sérios, identificar movimentos, identificar ações que efetivamente os professores, os seus alunos possam não só saber identificar, mas saber agir positivamente, de tal forma que esse tipo de ação não encontrem eco, não encontre aceitação, porque entender quais são as consequências de uma ação discriminatória ou de uma ação que faz com que grupos se acham melhores do que os outros e efetivamente passam a segregar membros da sociedade, o que pode parecer interessante no primeiro instante para quem exerce a ação, mas certamente tem um efeito desastroso para o futuro dessa própria sociedade. Cabe aos educadores a grande responsabilidade de agir com os seus alunos de forma positiva, sem pensar em castigos, mas simplesmente educar, formar, e as pessoas perceberem o valor
da convivência dentro da diversidade que compõe a sociedade brasileira. Hoje o Holocausto volta para essa mídia contemporânea, ele é retrabalhado por grupos de extrema-direita. Isso nos coloca novamente diante do perigo da informação, da manipulação de um fato histórico, né, muitas vezes negado, e é diante desse negacionismo, desse revisionismo da história que os educadores têm que estar alerta. À medida que se globaliza, à medida que as comunicações facilitam as conexões entre os diferentes grupos, é bom que os grupos saibam, que as pessoas estejam preparadas para saber prestar atenção no outro, saber ouvir o outro. Essa também é uma outra linha muito interessante, que é levar o estudo do Holocausto, o estudo do discurso da intolerância e, ao mesmo tempo, a produção de conhecimentos para um nível além daquele do ensino fundamental. É com esse objetivo que, junto à Universidade de São Paulo, nós criamos um laboratório de estudos sobre etnicidade, racismo e discriminação. Vários livros, várias publicações da Unesco, tanto sobre questões de racismo como de direitos humanos, são leitura obrigatória hoje nos cursos que eu ministro de pós-graduação sobre racismo. Então, com isso, nós, através da pesquisa histórica, através do debate acadêmico e através das ações educativas, como eu falei, de uma forma multidisciplinar, nós conseguimos construir novos conhecimentos para quê? Para a produção, para o ensino e, ao mesmo tempo, para a divulgação de uma cultura mais tolerante. A Bnei Brit, que quer dizer Filhos da Aliança, ela foi criada há 170 anos na cidade de Nova York por 12 jovens de origem alemã que imigraram para lá e encontraram uma cidade com uma sociedade que precisava de algum espaço, alguma condição de um espaço onde todas as diferentes etnias, diferentes pensamentos políticos, religiosos, dentro da comunidade judaica, poderiam se encontrar e trocar as suas ideias e, principalmente, baseado nos dois princípios de ação muito importantes da formação judaica, da cultura judaica, que é a Tzedakah, justiça social, Tikkun Olam, que é o trabalho para um mundo melhor. A Bnei Brit sempre participou de um programa onde se faz a lembrança dos mártires da Segunda Guerra, junto à Câmara de Vereadores de São Paulo. Para poder fazer um bom programa de redação, nós temos que orientar os educadores. E começamos a partir desse programa. Fizemos uma primeira reunião dos educadores e nós tivemos apenas 40 ou 50 educadores presentes nessa palestra orientativa, de vários temas. Em paralelo, na Universidade de São Paulo, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro desenvolveu um programa, uma jornada, sobre o ensino da história do Holocausto. Encontramos imediatamente denominadores comuns. E nesse aspecto nós formamos uma parceria que vem se desenvolvendo desde 2002, e essa parceria nos levou ao desenvolvimento de jornadas que antecedem a realização do concurso junto às escolas municipais. Hoje nós realizamos as nossas jornadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Niterói, em Curitiba e em Porto Alegre. Com a evolução desse trabalho, há 3 anos atrás, nós decidimos criar um instituto, o Instituto Shoah de Direitos Humanos. A partir dessa institucionalização, darmos uma condição de evoluir constantemente no processo de levar adiante a educação do ensino da história do Holocausto em defesa da democracia e cidadania. Uma sociedade sem discriminação, uma sociedade livre no pensamento, é uma sociedade que leva e carrega uma democracia saudável, uma democracia progressista, uma democracia que permite com que todos, efetivamente, tenham a oportunidade de um futuro melhor.